paz do Senhor a todos vocês. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Gálatas, no capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora, homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando a homens, não serei servo de Cristo. Amém? Falsos mestres foram aos Gálatas, tentando persuadi-los a aceitar outro evangelho, para que assim rejeitassem o ensino do apóstolo Paulo. A Bíblia ensina claramente que há um só evangelho de Cristo. A palavra anátema significa alguém que está sobre a maldição divina, condenado à destruição e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo. Malditos e anátemas são todos aqueles que procuram pregar um evangelho ao contrário do que o apóstolo Paulo pregava. Aqueles que acrescentam ou tiram algo do evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, fica sujeito à maldição divina. E conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 22, versículos 18 e 19, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Infelizmente, hoje está sendo pregado um evangelho onde não é Cristo que está no centro. O evangelho que está sendo pregado aí por muitos está destronando Deus e colocando homens no trono. Aqueles que se propõem pregar esse evangelho têm que pregar assim como o apóstolo Paulo pregava, porque a mensagem do apóstolo Paulo era cristocêntrica. O apóstolo Paulo não pregava como Jesus. O apóstolo Paulo pregava Jesus. E é dessa forma que nós temos que pregar. Os grandes temas da pregação do apóstolo Paulo eram a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo e o senhorio de Cristo. E é dessa forma que nós temos que pregar o evangelho como ele é, para agradar a Deus e não a homens, porque se procurarmos agradar a homens, estaremos desagradando a Deus. E para que eu e você e para todos aqueles que pregam esse evangelho, que venhamos ter o cuidado de colocar Cristo como centro dessa pregação. Amém? Cristo tem que ser o alvo. Cristo tem que ser o centro da mensagem. Cristo tem que ser o centro da nossa pregação. É esse o cuidado que devemos ter ao pregar esse evangelho, para que os nossos nomes não venham a ser tirados do livro da vida. Essa foi a palavra de hoje e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês.